Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Já estamos prontos e preparados para o texto da fé do dia de hoje, 12 de novembro de 2024. E eu quero convidar você para que ore com a gente. Se o seu coração está em provas, está aflito, se você se sente oprimido, ore conosco. Segura o texto, fique de joelhos. Vamos oferecer o nosso dia e o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, para que o nosso coração seja morada de sua palavra e crie raízes, fortalecendo a nossa fé. Ore com a gente e os seus problemas não serão suficientes para parar você. Vamos seguir em frente, adiante, sempre com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor, nessa primeira dezena, nós queremos pedir para que fortaleçamos a nossa fé diante dos momentos de desespero ou de angústia que porventura nos ataque no dia de hoje. Jesus Cristo, ao subir no Monte das Oliveiras, foi tomado por uma angústia intensa, por um desespero profundo, ao perceber que carregaria na cruz o peso do pecado da humanidade. E naquele momento, ele ofereceu toda a sua angústia a Deus, para que obtivesse consolo. Pai, que o Senhor esteja perto de nós, que nós nos lembremos de oferecer ao Senhor a nossa angústia, porque o Senhor nos diz para que descansemos em sua promessa. A tua palavra nos lembra para lance sobre vós toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuidará de nós. Senhor, cuide de nossas ansiedades, de nossas aflições. Nós sabemos que o Senhor abre os nossos caminhos, mas precisamos de fé para caminhar por eles. Senhor, o Senhor fortaleça a nossa fé diante desses desafios. Faça-nos andar pelos teus caminhos com fé, porque sabemos que o Senhor cumprirá as tuas promessas. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação,
e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Senhor, nessa segunda dezena, nós queremos rezar para aqueles que hoje estão passando por um dia de dor e sofrimento, de dor física, de chagas em seu corpo, aqueles que sofrem porque estão passando por desafios de saúde, porque estão passando por momentos em que veem seus familiares, seus parentes com doenças graves, com tratamentos difíceis. Senhor, Jesus Cristo foi levado pelos soldados romanos a ser flagelado. E naquele corpo, ele recebia muitos ataques e se enchia de feridas. Mas ele permanecia em silêncio, concentrado em sua fé, porque ele sabe que Deus é por nós. Senhor, que a nossa fé permaneça firme diante das dificuldades, diante do sofrimento, diante da dor. Que o Senhor esteja perto de nós. A Tua palavra nos diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E feliz é aquele que persevera nas dificuldades, porque depois de testado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu a quem os ama. Senhor, permaneça conosco e não permita que nós nos afastemos de Sua presença. Eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de Sua presença, nem retire de mim o Teu Espírito. Renova em mim a alegria da Tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Senhor Jesus, no dia de hoje, nós queremos fortalecer a nossa fé diante dos espinhos que provam a nossa dignidade e atacam o nosso coração, das feridas que tocam o nosso espírito, que muitas vezes são mais duras e mais duradouras do que as feridas físicas. Senhor, não nos permita cultivar dentro de nós sentimentos ruins, que são pedras que impedem as raízes da fé de crescer. Senhor, Cristo foi ridicularizado. Em sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos, em seus ombros um manto púrpura, em sua cruz escreveram Rei dos Judeus. A Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado e salva os de espírito oprimido. Senhor, que nós possamos permanecer no Teu caminho, porque queremos ser salvos, porque queremos ser consolados, porque queremos descansar em Tua promessa, porque queremos estar em Seu alicerce, porque buscamos, Senhor, a paz em nossos corações. Que a Tua presença nos console, que a Tua presença nos salve, que o Teu Espírito permaneça em nós. Eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto?
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Senhor, nessa quarta dezena, nós queremos orar para que a nossa fé se fortaleça nos momentos de cansaço, nos momentos em que nos sentimos impotentes, nos momentos em que os desafios parecem serem gigantes. Jesus Cristo carregou a sua própria cruz ao Calvário em meio a insultos, em meio a castigos. E durante esse trajeto, ajoelhou-se, caiu algumas vezes com a sua cruz e continuou, seguiu em frente. Senhor, que no dia de hoje as nossas responsabilidades sejam cumpridas, porque somos filhos de Deus. Seguiremos em frente. Temos Deus como Pai, o Senhor como nosso descanso. A tua palavra nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Senhor, que nós possamos lembrar que nada é superior ao Senhor e que a nossa verdadeira força se encontra na oração. E quando nos conectamos ao Senhor, podemos tudo. Podemos vencer todas as barreiras, não importa contra quem ou quantos são aqueles que estão contra nós. Nós venceremos, porque andamos com fé no caminho do Senhor. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Senhor, nessa quinta dezena, nós oramos para que tenhamos fé na vida eterna, para que nos lembremos, durante o dia de hoje, que a nossa condição de filho de Deus, a nossa condição espiritual, é uma condição mais duradoura, que as coisas na terra são passageiras, e o que o Senhor, e no Senhor, estará a verdadeira recompensa, a verdadeira luz. Que o Senhor nos perdoe nos dias de hoje os nossos pecados. Nós prometemos estar sempre buscando o caminho da santidade. Mas se porventura errarmos, Senhor, nos perdoe, porque não somos perfeitos. Buscamos em nosso coração tirar todos esses sentimentos de medo, de egoísmo, de raiva, de angústia, através da oração, através da Tua palavra. A Tua palavra nos diz: bem-aventurados aqueles que acreditam, porque o Senhor
cumprirá o que prometeu. E nós buscamos, Senhor, aumentar cada dia mais a nossa fé. A nossa fé de que os sofrimentos no mundo servem apenas para nos ligar ao Senhor. A tua alegria não nos causa ressaca, dor, como as alegrias da terra. A tua energia, Senhor, nos preenche de vida, paz, saciedade, felicidade, duradoura e não momentânea como a da terra. Senhor, permaneça conosco nesse dia, que nós possamos seguir em frente, com fé, com força, alicerçados na tua palavra. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. São Miguel, São Vicente, São Francisco, São Maurício, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do seu ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Que o Senhor abençoe o dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.